Ah, legal, Rafa. Ouvindo isso de você, realmente é muito legal de ouvir. Me conta, Andressa, nós vamos do começo, tá? Tem muita coisa que você já falou. Provavelmente a gente vai repetir muito assunto que você em algum momento já disse, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero conhecer do zero. Quem é a Andressa? Da onde você saiu? Quem é a Andressa com 8 anos de idade? Nossa, 8 anos de idade, eu recém tinha saído de um abuso sexual, porque minha mãe me deu quando criança, eu vim da cidade de Ijuí, interior do Rio Grande do Sul. Meu pai é descendente de alemão, olho claro, e eu nasci muito escurinha. Aí quando eu nasci, meu pai disse que eu não era filha dele. Minha mãe tinha 14 anos de idade, uma criança, não tinha condições financeiras de me criar e me deu para uma família. A família que era para me cuidar, o homem bonzinho, aos olhos de todos, era o que me abusava dos 2 aos 8. As minhas memórias são entre 6 e 8 anos, então alguns flashes mais pequenininha. Nesse período, eu sofria muito já, porque quando a gente é abusada, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, até porque existiam ameaças da parte dele na época, se eu contasse pra alguém. Fui contar pra minha mãe só aos 21 anos, em uma crise onde eu culpei ela. Então tinha muita mágoa da minha mãe, muita mágoa do meu pai. Aos 8 anos, a minha mãe de criação viu esse homem me abusando. E eu amava muito ela, era uma professora de português lá em Juí. E ela cuidava com muito amor de mim, sabe? Eu via nela uma mãe, só que ela não poderia continuar me mantendo lá por causa dos abusos dele, porque ela viu e me devolveu para minha mãe, só que não contou nada para ela. Antigamente as pessoas ficavam casadas, né? Não se separavam por nada, então ela não poderia se separar daquele homem porque ela tinha construído uma vida com ele. Você tinha noção disso naquele momento? Não, naquele momento não, né? Eu era uma criança que tinha que me separar da mãe que eu amava, que era minha mãe de criação, pra finalmente morar com a minha mãe. Só que minha mãe era uma criança. Eu acredito, Rafa, hoje, que a pessoa não pode dar o que ela nunca recebeu. Se tu não recebeu amor, tu não sabe dar amor. Então, a vida dela foi um pouco assim foi também? Um pouco, eu não vou expor muito ela, não, né? Okay. Mas ela passou por muitos problemas também. E aí eu me tornei uma adolescente muito rebelde. A gente não tinha amizade, eu e minha mãe. Ela brigava muito comigo, me batia muito. Então, aos 11 anos, eu comecei a fumar cigarro, beber, colocava piercing para chamar atenção. Até eu tenho a sobrancelha rasgada aqui, porque eu mesma furei a minha própria sobrancelha na frente do espelho. Botei um brinco gigante, porque eu já queria chamar atenção. Na verdade, eu queria ser amada, né? Eu buscava a atenção das pessoas, né? Aceita. Então, com 11 anos, eu sofria isso, sabe? E eu era muito magrinha. Então eu via as meninas gostosonas, assim, tipo, nossa, os meninos querem ficar com elas. E ninguém queria ficar comigo. E aí eu colocava meia dentro do sutiã pra ter, sabe, peitos. E passei por vários problemas naquela época de depressão, só que eu não entendia, porque naquela época a gente não conseguia conversar com ninguém, não tinha internet como é hoje. Então nas minhas agendas eu falava que eu queria morrer, que eu queria matar todo mundo. E... Só desculpa te interromper, mas... o abuso acabou da onde, assim? Só quando a minha mãe de criação viu ele me abusando sexualmente. Então teve um confronto. Isso, aí ela me deu pra minha mãe. Tá, e aí momento. minha mãe morava em Porto Alegre. Então eu saí de Juí pra Porto Alegre pra morar com a minha mãe. Minha mãe, uma criança, né? Imagina, ela me ganhou com 14 anos. Minha mãe tinha que trabalhar muito de manhã e de tarde, chegava muito de noite. Então a minha vida era comer miojo e salsicha. E aí, ir pro colégio sozinha e voltar sozinha. Então, ali eu me tornei muito rebelde. Porque a minha mãe queria que eu fizesse comida, limpasse a casa. Obrigações de um adulto. Sim. E ela não sabia conversar comigo. Então, ela me agredia muito. Assim, de agressões, assim, de me violentar mesmo, sabe? Com palavras também, palavras que me machucavam. Então, eu nutria muito ódio dentro de mim. Com 13 anos, eu comecei a fumar maconha. Com 14 anos, eu fugi de casa, vendi todas as minhas fitas de videogame para poder fugir de casa e peguei todos os ursos e fugi com os ursos.